Salve galera, boa noite, tudo bem com vocês? Todo mundo usando bastante SQL Server, todo mundo por dentro das soluções de alta disponibilidade do SQL Server, né? Nessa série Stairway to Heaven, ou Always On, né? A gente fala sobre algumas coisas, né? Algumas soluções de alta disponibilidade do SQL Server, particularmente do FCI, do Failover Cluster Instance, e a gente também fala do, deixa eu ajustar essa câmera aqui, a gente fala também do Always On Availability Groups, né? A gente tá nesse vídeo aqui especificamente começando a falar sobre o Availability Groups. Vão ser dois vídeos sobre Availability Groups especificamente, tá? Vamos falar aqui um pouco sobre a teoria do Availability Groups, né? E a gente já falou sobre isso na verdade, mas vamos recapitular a teoria dele e o que a gente precisa para fazer ele funcionar na verdade, né? Aqui, quando o Availability Groups nasceu, na verdade, voltando um pouquinho, indo para o Failover Cluster Instance, o que a gente tinha, né? A gente tinha aqui dois servidores, servidor 01 e servidor 02, certo? Isso aqui a gente tinha, tá ok? Aí a gente tinha, em cima disso aqui, a gente tinha um Windows Server Failover Cluster Instance. Não, desculpa, a gente tinha um Windows Server Failover Cluster, ok? Muito bem. Aí, em cima disso, a gente tinha um... Bom de desenho, né? Ótimo, Marcelo. A gente tinha um Failover Cluster Instance, um Always On Failover Cluster Instance. É isso que a gente tinha, basicamente, bem basicamente, em cima do nosso cluster, ok? É isso que basicamente a gente tinha, ok. A gente tinha então um storage compartilhado, storage com LUNs compartilhadas. O que isso quer dizer? Ora, a LUN pode estar como dono o server 01, ora a LUN pode, essa mesma LUN pode o dono ser o server 02, certo? A instância que é dona momentaneamente de uma LUN ou de um SQL Server tá com o serviço no ar em um dos dois servidores, certo? Nunca com os dois ao mesmo tempo. Que é o caso do Oracle Hack, mas isso é papo para outro, é um comparativo, um papo para outro vídeo, são outros 500 aqui nesse caso, tá ok? O Oracle Hack funciona com com as instâncias ativas em todos os servidores. Ok, isso aqui é o que eu tenho então pro Always On Failover Cluster Instance, certo? Nota que a gente tem aqui, a gente está conversando, a gente está falando de storage compartilhado, certo? Então eu tenho 1 tera de disco aqui, esse 1 tera pode ora ser do 01, ora ser do 02, certo? Guarda essa informação. Vou colocar esse desenho um pouquinho aqui pro lado agora, e olha só, mesmo cenário, tá? Eu tenho dois servidores. Quando nasceu o Availability Groups, certo? E eu tenho o S02, servidor 02, beleza? Dois servidores, tá? Eu ainda tenho aqui, de novo, quando essa solução nasceu no SQL Server 2012, tá? Eu ainda continuo tendo um Windows Server Failover Cluster, certo? Eu preciso, quando essa feature nasceu, eu preciso que alguma coisa, algum componente detecte falha para mim. O componente que detecta falha para mim, no caso, é o Windows Server Failover Cluster, tá? Ok? Muito bem. Aí, eu tenho aqui uma instância, eu vou chamar ela de inst01. Eu vou chamar essa aqui de inst02. Posso ter o mesmo nome? Posso ter dois nomes? Isso que for feio pra caramba, Marcelo, porra. Não é assim que faz, né? Inst. Posso ter inst01 e inst02, então. Então, galera, aí o que acontece? Eu não tenho mais, e eu tenho aqui meu banco de dados, meus bancos de dados, certo? Aí o que eu tenho aqui? Outros bancos de dados replicados. Olha só que interessante. Isso aqui não vou colocar bidirecionação, vai confundir. O que acontece?
Eu tenho então, a minha S01, o meu servidor S01 tem uma instância inst01 que tem alguns bancos de dados que fazem parte de um availability group, certo? E essa instância inst01, ela replica dados para inst02, certo? Eu não tenho mais a necessidade não, né? Eu não tenho mais storage compartilhado entre esses dois caras aqui. Aquele conceito lá de um storage aqui compartilhado com LUN compartilhada, isso não existe aqui nesse caso. Eu tenho literalmente storage dedicada, ou eu tenho discos locais, tá? É isso que eu tenho no Availability Groups. Essa que é a minha necessidade, tá? Desvantagem do Availability Group em relação ao Failover Cluster Instance, desvantagem óbvia é, se eu tenho 1 tera aqui de espaço, eu preciso ter 1 tera aqui, tá? Porque os dados são replicados, os dados são copiados, certo? Isso funciona no nível de grupo de banco de dados, ok? Não necessariamente no nível da instância. O Failover Cluster Instance vai chavear uma instância toda, digamos assim. Aqui eu não estou trabalhando no conceito de chaveamento de instância. Eu estou trabalhando aqui com o conceito de chaveamento de grupos de base de dados, ou grupos de disponibilidade, Availability Groups, certo? Eu posso criar uma série de grupos de disponibilidade. Esses grupos podem ser, digamos assim, separados por função na empresa, por exemplo. Posso ter um grupo de RH, posso ter um grupo de CRM, posso ter um grupo de RP, posso ter um grupo de, sei lá, manufatura, posso ter vários grupos com as bases de dados respectivas de cada sistema. E eu posso, inclusive, também fazer uma não referência cruzada, mas fazer uma otimização de uso, digamos assim, dessas máquinas, né, que estão paradas. Lá no Failover Cluster Instance, eu tenho um servidor, digamos assim, meio que parado, né, meio que ocioso, uma capacidade um pouco ociosa. Aqui eu não preciso necessariamente ter isso. Eu posso ter um Availability Group, por exemplo, rodando aqui na 01, e posso ter outro Availability Group, deixa eu trocar essa cor aqui. Posso ter um Availability Group aqui, então, rodando na SQL 01, e outro Availability Group aqui rodando na SQL 02. E um replicando e o outro replicando, por exemplo, esse aqui, por exemplo, replicando, né? Aqui. Certo? Então, assim, claro, num cenário de desastre, num cenário que eu preciso recuperar dados, alguma coisa assim, ou esse servidor aqui cai, o conceito lá de algo assumir, alguma coisa, algum servidor assumir, lembra a autodisponibilidade? Algum servidor assumir o serviço, algum servidor assumir a disponibilidade de dados, continua, esse conceito continua existindo, tá? Agora, aí, por exemplo, esse cara aqui vai virar, caso o inst01 caia, esse servidor aqui passa a assumir todos os availability groups, passa a assumir como primário o availability group aqui. Aí deixa de ser a flechinha pra cá, né? Você passa a ter uma flecha, mas aí você não restabeleceu a inst02 ainda. Então passa a ficar a flecha ainda não existe. Quando você restabelecer a 02, aí a flecha passa a existir pra cá, certo? Então, assim, todo o conceito de recuperação de desastre e alta disponibilidade aqui existe. Mas no nível de bases, no nível de grupos de bases de dados, tá? Estamos falando aqui de Enterprise Edition apenas, tá? Ninguém tá falando aqui de Standard ainda. Vamos viajar um pouco no tempo e SQL Server 2016, Server Spec 1, tá? Aí sim eu tenho na edição Standard, eu tenho um Availability Group para ser instalado, é o BAG, ou Basic Availability Group, tá? Tem uma série de limitações, o Basic Availability Group, que nada mais, nada menos do que um substituto pro Database Mirroring, tá? Database Mirroring já está marcado como deprecated. Se você achar um bug, se a gente achar algum bug no código do Database Mirroring, azar, a Microsoft não vai corrigir isso porque está deprecated. Passa-se a usar o Availability Group, tá? Basic Availability Group, que é o Availability Group de Standard, de edição Standard, você só pode ter uma base dentro dele, só que na instância você pode ter vários Availability Groups, você pode ter vários grupos de disponibilidade, só que você pode ter um só.
Você não pode abrir o secundário para somente leitura e só pode ter uma réplica. Quando eu tenho... Aqui eu tenho uma réplica só, certo? Nesse meu cenário aqui. Deixa eu redesenhar aqui. Deixa eu desenhar de novo aqui. Um outro cenário, por exemplo. Tá. Aí aqui, por exemplo, eu tenho o 01. 01, 02, 03. Certo? Aí eu tenho o Availability Group AG01. Tenho esse mesmo AG tem que estar em todos os lugares, tá? AG01 e AG01. Perfeito. Aqui eu tenho aquele mesmo Windows Server Failover Cluster. Eu tenho um Windows Server Failover Cluster aqui. E aí eu tenho o AG em todos os servidores. Legal. Bom, eu tenho uma base aqui em algum lugar que vai ser read e write, certo? Essa base que é read e write, ela é a minha primária. Eu chamo isso aqui de réplica primária, tá? Aqui eu vou ter uma réplica que tá, por exemplo, read only. E aqui eu posso ter uma réplica que é simplesmente DR, que não está aberta para somente leitura. Certo? É uma possibilidade, tá? É um cenário válido, é um possível desenho. Tá? Então, eu tenho a réplica aqui, é sempre o primário que aponta para cá. Legal? O que acontece? Eu configuro o meu Availability Group para caso o AG01, caso o 01 caia, o 03 assume, certo? Eu tenho uma replicação síncrona aí entre esses dois caras. E aí eu posso ter uma réplica assíncrona para o meu 02, por exemplo. Depende de onde estão localizados fisicamente essas máquinas, tá? E a grande vantagem do Availability Group é essa. Eu consigo abrir réplicas secundárias. A 02 e a 03 são consideradas réplicas secundárias, tá? Eu consigo abrir réplicas secundárias para somente leitura, caso eu queira. Posso fazer offload de backup, posso jogar backup, por exemplo, na 01, por exemplo. Posso abrir essa aqui para read only também. Ao invés de deixar só DR fechado, posso abrir isso aqui para read only. E aí posso direcionar, por exemplo, meus selects. Minhas queries para cá. Toma cuidado com isso, porque queries, se você está começando a criar um workload de query aqui, né, 01, você está começando a criar um workload específico de query aqui, a gente começa a agir, não é necessariamente um problema, mas a gente começa a chegar num ponto que você precisa de índices que cubram, né? Você precisa de índices que atendam as queries que você está executando aqui, tá? Esses índices têm que estar escritos, têm que estar criados aqui. E muitas vezes você não vai ver esses índices sendo usados aqui, mas você vai vê-los sendo usados aqui nessa réplica secundária, ok? Galera, então lembra disso, tá? Tudo que você tem que fazer na primária, porque a primária é a leitura escrita. Beleza? Muito bom. Vamos um pouquinho mais para frente no tempo. Saímos do Standard e aí a gente chegou no SQL Server 2017. SQL Server 2017 teve uma repercussão muito grande, porque a Microsoft passou a soltar o SQL Server 2017, o código de 2017, para Linux. Então, só que o Linux não tem um Windows Server Failover Cluster. O Linux não tem essa camada. Você tem esse controle sendo feito por outro recurso. No caso do Linux, o Pacemaker. Mas você tem um outro recurso que gerencia a clusterização no Linux, certo? Então, não tem como você instalar o SQL Server e falar assim, ó, SQL Server, você vai ser um AG e você vai funcionar direto dentro de um Pacemaker no Linux.
Não tem como fazer isso por uma série de razões. Depois tenho vídeos já, tenho webcasts já falando sobre isso especificamente. Mas você não consegue fazer isso diretamente no Linux. Porque você não tem um Windows Server Failover Cluster no Linux, certo? Então ele não vai funcionar nativamente. Você tem algumas configurações para fazer ele funcionar especificamente no Linux. Isso funciona, isso é uma solução que funciona bem e confiável no Linux, tá? Questão, o que vai acontecer aqui? Então, a partir do SQL Server 2017, a gente tem como instalar um AG sem cluster, tá? Pô, fantástico, Marcelo! Então, a gente consegue simplesmente instalar o SQL Server, um AG sem cluster e boa, não preciso mais do cluster Windows. Aí é que tá o pulo do gato. Você consegue fazer essa instalação. Você consegue fazer isso. O problema de você fazer isso é que você não tem nada detectando falha, certo? Vocês vão lembrar da tecnologia que eu falei que é o mirroring? Para detecção de falha, o mirroring usava o witness, certo? O testemunha, que podia ser até um SQL Server Express, né, na ocasião. Aqui, se você instalar sem cluster, a Microsoft espera que você vá mais para frente configurar isso. Então, assim, instalar um AG sem cluster quer dizer que você mais para frente vai configurar esse cluster. Se você não configura esse cluster, você não tem detecção à falha. Se você não tem detecção à falha, para que você quer um AG? Certo? O único cenário que eu consigo ver é um laboratório ou um cenário não produtivo, onde eu quero simplesmente replicar os dados de um lugar para o outro, no nível de base de dados. Acabou. E pouco me importa se cair ou não. É isso. Porque você não vai ter detecção à falha. Eu repito, você não tem detecção à falha se você instalar um Availability Group a partir do SQL Server 2017 sem o cluster. Ok? Estamos claros, estamos conversados sobre isso, certo? Muito bem. Perfeito. Então, assim, acho que eu cobri bastante coisa a respeito do Availability Group especificamente. E no próximo vídeo a gente vai passar o que uma coisa que eu não falei aqui, interessante. Lembra que nos vídeos anteriores eu instalei SQL Server clusterizado, certo? Vocês lembram disso? Aqui eu vou instalar o que? SQL Server Stand Alone, certo? Então, o que a gente vai fazer nos próximos vídeos, ou no próximo vídeo, em um vídeo a gente liquida isso, a gente vai instalar instâncias novas de SQL Server naqueles mesmos servidores lá que a gente já tinha criado, tá? Eu não vou criar outros servidores não, a gente vai usar o mesmo cluster, inclusive. Em cima desses servidores que a gente já tem instalados, a gente vai instalar 2 instâncias SQL Standalone, uma em cada servidor, e a gente vai usufruir ou usar o mesmo Windows Server Failover Cluster que está lá dentro, que já está lá naqueles servidores, para fazer a nossa detecção à falha em cima desse AG que a gente vai criar. Beleza? E aí, em cima disso, eu ainda coloco um pouquinho mais, a gente vai colocar um pouquinho mais de teoria sobre alguns outros conceitos. Listener, nome do listener, esse tipo de coisa, tá? A gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Até já!